Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Diego de Berardino. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do Aberto do Brasil de Poços de Caldas, que ocorreu da última sexta-feira até ontem, domingo. Mas antes da gente começar, deixe o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para ajudar a gente a crescer. Então, vamos lá falar um pouquinho desse torneio. 79 participantes, muito forte. Eu acabei conquistando o título com 5,5 e 6, né? Seguido pelo grande mestre Everaldo Matsura e pelo Nicolas Michelin, que eu empatei na última rodada. Mas a partida mais marcante foi contra o Matsura, o Everaldo, né? Vamos dar uma olhadinha nessa partida, que é bem interessante na penúltima rodada, que foi muito importante para ali na briga pelo título. Eu comecei com peão dama, e o Everaldo jogou D5, C4, E6, cavalo C3, C6. Aldo gosta muito desse triângulo, é muito flexível, né? Pode levar para semislava, até para Stonewall, se os pretos jogarem F5. Então, já jogamos várias vezes essa posição em diferentes linhas. Aqui eu joguei E3, que é uma das mais sólidas respostas. Aqui você já defende o peão de C4 e evita linhas de sacrifício de peão que são possíveis com D por C4 para as pretas. Cavalo F6, cavalo F3, cavalo BD7, essa posição super tradicional na defesa semi-eslava. Aqui bispo D3, por exemplo, D por C4, vai para a famosa variante Merano. Dama C2 é a variante anti-Merano, mas eu optei por um terceiro lance aqui, que é bispo E2. Tem sido jogado aí também bastante na elite aí do xadrez, que leva para umas posições um pouquinho diferentes da anti-Merano, embora sejam semelhantes. A ideia é que se jogar D por C4 é que eu não sou obrigado a capturar bispo por C4 e entrar na variante Merano, como mencionei, porque se eu jogar bispo D3 aqui antes eu sou obrigado a capturar, as pretas jogam B5. Mas aqui com bispo E2, D por C4, eu não sou obrigado a recapturar. Eu posso jogar A4 para impedir o B5 e depois recapturar o peão com o bispo ou mesmo com o cavalo aqui. São ideias possíveis. Aí o Everaldo jogou o lance mais jogado, bispo D6, roque e B3. A ideia é agora fianquetar o bispo aqui e retomar de peão em C4. Ele jogou do jeito mais tradicional ali, fianquetando o bispo da dama, bispo B6, bispo B2, bispo B7. É que eu joguei um lance um pouco curioso, né, mas que está na moda, esse A4 aqui, para começar uma expansão aqui na ala da dama, na coluna A, você tem a ideia de jogar A5 e provoca o A5 das pretas, que foi o que o Everaldo jogou, que impede o A5 aqui das brancas. Por outro lado, o A5 também tem os inconvenientes. O A4 também, né? Tem a casa B4, agora à disposição das peças pretas, o bispo, por exemplo. No entanto, tem o mesmo problema na casa B5 das pretas, porque um dos principais planos é jogar C5, né? E aqui agora essa casa está vulnerável, por exemplo, para um salto do cavalo para B5. Então, essa é mais ou menos a ideia do A4 e depois buscar um jogo aqui no centro, com bispo D3 e E4, dama C2 e E4. É um jogo bem complexo, né? Ainda a teoria, digamos assim, está engatinhando nessas posições, mas posições são um pouquinho diferentes das eslavas tradicionais. Eu joguei bispo D3, como eu falei, tem a ideia de preparar E4, controlar a casa E4. Torre 8, jogou Everaldo. E ele também tem a ideia de jogar E5 aqui, que é uma ruptura bem típica dessas posições. Aqui eu ainda não preferi não jogar E4, porque ele troca.
E aqui ele pode jogar, por exemplo, cavalo F6, bispo C2 e C5. Agora sim o cavalo indo para B5. Esse lance é possível para as pretas. E elas liberam ali o bispo. Mas assim, seria possível jogar isso aí também. Então, ao invés disso, eu preferi fazer um lance, traz uma peça para o jogo, torre C1. E aqui ele jogou uma manobra criativa, mas um pouco duvidosa, que dama B8. Jogou o Everaldo, que aponta momentaneamente para H2, mas a ideia é uma manobra um pouco rebuscada de trazer a dama para cá e passar essa torre para D8 ou para C8. E essa dama poderia ajudar aqui na ala da dama. Mas mais natural seria dama E7 ou torre C8. Uma posição bem normal. Depois de dama B8 eu joguei H3, tira os temas aqui em H2 e ele jogou dama 7. Reparem que o lance E5, não, embora natural, não funciona tão bem para as pretas. De novo, por causa da casa B5. Eu posso tomar em D5. Ele tem que retomar aqui, porque se ele me dá um garfo, eu jogo cavalo por E4, cavalo toma, e jogo D por C6. Então essa é uma das ideias de torre C1. Aqui fica dando um garfo, vai recuperar a peça e ficar com um peão a mais. Depois de C por D5, eu poderia trocar aqui, né? E agora, por exemplo, jogar cavalo B5, atacando o bispo de D6. Uma boa posição. Aí a gente vê uma das ideias de ter provocado o A5 das pretas. Então, seguiu dama A7, que é a continuação natural do dama B8. Eu joguei dama E2 aqui. Agora E4 talvez fosse uma boa ideia, porque a diferença é assim, jogar cavalo F6 aqui. Eu poderia tirar o bispo para B1, já que eu passei a torre, e se C5, né, eu poderia jogar D5. Agora a dama não está defendendo aqui e é muito chato, que a ameaça de bispo toma F6 é terrível. Então, o E4 daria uma pequena vantagem para as brancas, se ele jogar bispo F4 atacando minha torre, simplesmente torre C2. Mas eu joguei dama E2 com a ideia de jogar o E4 e depois da troca aqui dos peões e dos cavalos, tomar de dama, passando a dama para o ataque. Aí ele jogou bispo B4, que dificulta o E4, né? Porque ele jogar E4, ele pode tomar aqui. Mas tem um outro problema, que a casa E5 perde um dos seus protetores. Então eu joguei cavalo E5. Se ele não tomar, vou jogar F4 e começar uma iniciativa chata na ala do rei. Então ele tem que tomar aqui em E5, D por E5, cavalo D7. E aqui eu joguei F4. Né? Talvez uma ideia também fosse tomar em D5. E aqui ele tem que tomar com peão E. Se tomar de C, cavalo B5 é muito chato, né? Então, C por D5. E aí eu poderia jogar o F4 agora. Tem uma ameaça de avalanche aqui na ala do rei, né? Com esses peões, essa maioria de peões na ala do rei, de atacar com todas as peças. Mas eu achava incômodo duas ideias aqui para ele. Cavalo C5, atacando o bispo. Se o bispo sai, bispo A6 ganha qualidade. Mas depois, analisando, essa posição não é tão clara. Eu posso sacrificar a qualidade. E tem boas chances de ataque aqui, com esses bispos apontando de longe, aqui esses peões. Boas chances de ataque aqui na ala do rei, que está um pouquinho abandonada. As peças das pretas estão mais voltadas para a ala da dama. E a outra ideia seria bispo A6, trocando o bispo de casas brancas. Mas eu poderia trocar aqui e passar a dama para G4. Seria interessante alternativa aí para as brancas. No entanto, eu joguei F4, defendendo o peão. Tá bom também. Ele jogou cavalo C5, bispo C2 e bispo A6, botando pressão em C4 e agora tirando as ideias de C por D5, porque a dama está embaixo, está na cara do bispo. E aqui eu
fiz uma ruptura ainda um pouco precipitada com o F5. Eu achei que tinha boas chances de ataque ali, mas as pretas de fato estão muito sólidas, né? E poderiam defender com sucesso. Uma ideia aqui de atacar com mais calma, cavalo D1 para passar o cavalo para F2. A torre pode ir para F3 também, para G3. Eu acho que as brancas têm ótimas chances de ataque aqui na ala do rei. Depois do F5 ele jogou muito bem aqui trocando. Não pode permitir F6, né? Com ataque ali forte nas casas pretas. Então, ele tomou torre. Tome torre E6, uma boa ideia de colocar a torre defendendo pela terceira fila. Eu trouxe a minha torre para F1. Ele trouxe a torre para defender o ponto F7. E aqui eu joguei torre de 1, F4. Uma passagem de torre também interessante. Além de adicionar uma defesa no peão de C4 e liberar a dama, essa torre pode vir para H4, a outra pode vir para H5. Trazendo tudo para o ataque, depositando todas as minhas fichas nesse ataque. Reparem que a minha estrutura de peões está comprometida, né? Peões dobrados isolados. A ala da dama está comprometida. Então, resolvi trazer tudo que tinha aqui para o ataque. Ele jogou dama E7, trazendo a dama para a defesa. Dama F2, agora ameaçando tomar o peão. Tomou, peão toma. E jogou um bom lance aqui, torre H6. Só que o que acontece é que o Everaldo estava se apurando, assim, e tinha um pouquinho mais de tempo. Sempre mais fácil jogar no ataque do que na defesa, e principalmente é mais difícil jogar na defesa quando você está apurado, né? Então, esse torre H6 foi uma boa ideia. Daí eu joguei dama G3. E não é o melhor lance. Aqui cavalo E2 para tentar trazer o cavalo. O cavalo pode ir para D4 aqui. Boas possibilidades aí de ataque, mas ele teria cavalo E6, né? O cavalo está super firme aqui, não pode ser tirado. Mais ou menos igualdade, a minha atividade compensa a estrutura ruim, mas também ele pode se defender aqui com sucesso. Eu joguei dama G3. É que o Everaldo, apurado, cometeu um erro que levou a vantagem decisiva aqui, bispo C8, ele de trazer o bispo para defesa, atacando a minha torre. Mas aqui o fino, né, era a torre G6, atacando minha dama. Aqui eu tinha visto uma possibilidade de empate, né, tem torre H5. Se torre por G3, tomando a dama, cheque. Empate por repetição. Mas torre H5 ele tem uma bela resposta, que é torre D8, né? Deixando a torre atacada aqui. O ponto é que se eu tomar essa torre, H toma, agora minhas torres estão sem sentido aqui, né? Não tem mais ataque, ele vem com um contra-ataque terrível aqui. E vai ganhar material, tá? O bispo e o cavalo não vou conseguir manter a igualdade material aqui. O torre G6 era bem forte, talvez não tenha nada melhor do que dama F2, voltar. Se ele quiser, ele poderia repetir. Mas poderia brigar por vantagem, eliminando meu cavalo e jogando o cavalo E6. Esse super cavalo aqui defende tudo. No entanto, ele jogou bispo C8. Por exemplo, se eu jogar torre G5 aqui, cavalo E6, defende G7, ainda dá um duplo nas minhas torres. Mas o lance torre F6 é bem cômodo aqui, aproveitando a cravada. E aqui a situação das pretas fica difícil. Eu ameaço tomar em H6, então ele tem que jogar torre H5. E agora eu tomo em C6. Poderia jogar também cavalo E4 aqui, abrindo a diagonal desse bispo. E se trocar aqui depois de bispo toma, estou atacando em C6 duas vezes, né? Se ele avançar, eu ganho uma casa boa em D5. E também tem possibilidade de E6, agora abrindo outro bispo ali, o ataque seria muito forte. Mas torre toma C6 não é ruim, não. Agora ameaça entrar em D5, um efeito decisivo. Ele tem que eliminar meu cavalo.
E agora trouxe o cavalo para defesa com o cavalo E6. Aqui ele ataca a minha torre, mas eu achei que ele também estava ameaçando uma entrada aqui, né? Mas eu achei que deixando a torre aqui, eu poderia tomar de peão. Dois peões aqui na ala do rei, né? Com a qualidade a menos e apoiado pelos bichos. Daria uma grande compensação. Não vantagem decisiva para as brancas, né? Também essa torre vai ficar estranha. Então eu decidi ignorar aqui, jogando torre D6. Mas torre G4 era possível, porque se dama A3, eu posso defender com dama E1. Simplesmente eu tenho um peão a mais, né? Já que eu tomei, está tudo defendido. E provável vantagem decisiva aí das brancas. A ala da dama está muito fraca e tal. Torre D6 também tá ok, né? A ideia é que esse cavalo toma de E. E aqui o único lance razoável seria dama H4. Tentar trocar as damas. Mas eu poderia manter com dama E3 e a torre está numa posição infeliz aqui. Agora está cercada. E se torre H6, eu posso atacar a dama com os bispos aqui na primeira. Tomar lá em H6. E essa posição as brancas têm grande vantagem aqui. Tem um peão pela qualidade. O rei está exposto, os bispos são fortes. Peão fraco. Embora ainda seja possível lutar com as pretas. Ele jogou depois de torre D6, torre G5. Lembrando que ele está bem apurado aqui. Eu joguei dama H4, ameaçando mate. H6. Torre G4. Não pode tomar porque está caindo a dama. Dama C7. Eu troquei. Ele tem que tomar de cavalo. Se tomar de peão é mate. Reparem que eu não tenho torre toma E6 para depois tomar aqui. Joga intermediário, torre por G4 e depois toma qualidade. Então, torre por G5. Cavalo toma. E dama D4 aqui é um bom lance. Centralizando a dama, de olho em B6. Daí ele jogou cavalo E6 aqui. Evitando ideias com E6. Né? Eu vi bispo H3 aqui para ele, que se eu tomar, ele tem um duplo aqui. Eu achei que tinha E6 aqui durante a partida. Esse peão toma torre D7, mas na verdade isso seria um erro grave, porque ele tem cavalo F3 cheque e ele me dá mate. Esse peão toma dama G3 e mate em G2. No entanto, eu teria que jogar bispo D3, que é um lance simplesmente defendendo aqui para tomar lá em seguida, e a vantagem das brancas é decisiva. O bispo toma H3 seria uma tentativa interessante. Depois de cavalo E6, dama D3, ameaça mate. G6 e bispo D4 aqui, atacando o ponto B6, né? Se tomar, eu posso tomar de peão, consertando a estrutura, um peão a mais, vantagem decisiva. Ele jogou cavalo C5 e dama F1. Agora a dama está de olho em alvos aqui na ala do rei. Bispo E6, dama F4 ameaçando em H6 e aqui não tem defesa. Se ele jogar H5, a dama entra em H6, com ideia de bispo toma G6. Ele jogou rei G7, dama F6 cheque, rei G8. Aqui bispo toma C5 é decisivo. Depois de dama toma E6. As pretas abandonam. Se cheque, né, rei H2, não tem nada. Sempre que ele tomar, eu tenho mate em 2. Então ganho uma peça. Ele abandonou depois de torre toma E6. Também não adiantava tomar de peão, porque eu tenho bispo toma G6 aqui, com vantagem decisiva, né? Se peão toma, dama toma, cai o bispo depois, com enorme vantagem material. Então essa foi a partida mais marcante do torneio de postos, contra o GM Everaldo Matsura. Então é isso, pessoal. Um vídeo aí sobre o Aberto do Brasil de Poços de Caldas, né? Essa partida marcante. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para ajudar a gente a crescer e até o próximo vídeo.